E aí, galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o Ademilson com mais um vídeo para vocês. Galera, como vocês acompanharam no vídeo anterior, eu tinha mostrado essa parte aqui, né? Como eu já tinha feito a solda, né? E faltava fazer essa parte e essa, tá? Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês como é que ficou primeiro por aqui, ó. Tá vendo? Eu falei para vocês que eu ia cortar a chapa e ia soldar por aqui, tá vendo? Fiz do mesmo jeitinho que eu falei para vocês. Essa peça aqui, galera, ela é... Primeiro eu preciso fazer um retângulo, né? Que seria duas medidas. É uma medida maior, outra menor. Vou passar... Vou pegar o rascunho aqui e vou explicar para vocês. Que seria isso aqui, tá? Ó. Aqui seria uma peça com 6 centímetros de comprimento. Aqui tá 3,8, tá? Em centímetro, tá? Ela é cortada nessa medida aqui, ó, por essa. Depois que eu tenho ela cortada, aí eu vou fazer esse desenho nela, tá? Ó. Entendeu? Essa largura de 1,5 aqui, ó, é a largura que se encaixa na serra mármore, tá? Deixa eu pegar ela aqui, ó. A serra mármore tem um espaço aqui, ó, tá vendo? Aquele 1,5 cm, ele se encaixa aqui dentro, ó. Tá vendo que tem um batente aqui e tem outro batente aqui? E aí eu tenho como referência essa altura aqui, ó. Essa parte aqui se apoia aqui, tá? Ó, essa parte aqui, tá vendo? Ela se apoia aqui. Então, através disso aqui, eu faço essas medidas. Aí depois eu acho esse furo aqui, né? Ó. Aqui é um furo de 6,2, tá? Antes eu fazia com 6, mas aí teria que usar o parafuso original da máquina. Como eu compro parafuso de 1/4, tá? Ó. Isso aqui é um parafuso francês de 1 polegada por 1/4, tá? 1/4 é a espessura dele, tá? Porque esse furo aqui, ele suporta perfeitamente, tá? O furo, ele ainda fica com folga ainda, tá? O furo original da máquina. Aí o que que eu faço? Vocês estão vendo que tem um ponto de referência aqui, né? Ó, de caneta, né? Depois que eu desenhei essa peça aqui, ó, aí eu vou a parte de marcar o furo, entendeu? Aí eu coloco a peça no lugar, sem esse parafuso, aí eu acho aqui onde é o eixo do furo, né? E depois é só baixar a peça para baixo, assim, ó. Aqui assim, ó. Aí eu acho o meio onde é que eu tenho que furar aqui, ó. Aí eu pego as transferências e transfiro as medidas. Eu já peguei esse lado, depois eu pego aqui o meio aqui, ó. E transfiro para cá. E faço a medida. Aí eu parafuso ele aqui. Depois monto a máquina lá na mesa, né? Para poder eu achar o local onde eu tenho que cortar. Isso aí eu expliquei no vídeo anterior, essa parte aqui eu expliquei. Só não tinha feito a solda, entendeu? Aí eu fiz a solda aqui e já fiz essa outra parte também, ó, que não estava feita ainda, tá? Eu vou desmontar aqui para vocês verem como é que ficou. Aqui não tá nada apertado não, tá, galera? Tá só colocado manual, tá? Para eu achar a medida disso aqui, ó, primeiramente eu tenho que ter o eixo montado. Seria essa parte aqui, ó. Deixa eu soltar. Esse aqui tá com leve aperto. Deixa eu soltar aqui. Tô com a chave aqui. Ó. Pra eu achar... Tá bem justo, tá? Eu fiz com a arruela maior aqui, ó. Vou explicar pra vocês por quê. Que na hora que eu pintar, ele vai diminuir um pouco mais, tá? É que essas arruela M10, elas têm várias medidas, tá? Então eu fiz com uma mais larga. O que acontece? Eu calculei a medida com essa mais larga aqui, ó. Mas ela existe outra mais fina. Ó, tá vendo? Aqui tem duas arruelas M10, ó. Ó a diferença de uma para outra. Se eu colocar essa aqui agora, isso aqui vai ficar folgado. Então, eu fiz pela mais larga, que depois eu me viro aí, eu escolho qual arruela adequada, entendeu?
Aqui, ó, para eu achar essa medida, o que que eu fiz? A medida de fazer isso aqui, tá? Eu vou explicar como eu fiz, tá bom? Montei o eixo, né? Aí eu certifico que não tá folgado, tá? Ó, eu certifico que ele não está folgado. Aí eu coloco essa arruela aqui, ó, de 1/4 de funileiro. Só que aqui eu reabri o furo para 10, tá? O furo original dela é de 1/4. Aí eu reabri para 10, tá? E coloquei essa arruela mais grossa aqui, né? Aí aqui agora eu pego a medida que eu preciso. Eu vou medir aqui, ó. Então, aí aqui, ó lá, deu 17,7, tá? 17,7. Que seria essa medida aqui, ó. Já fiz até o desenho aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? É esse detalhe aqui, tá? Não tá desenhada a cantoneira não, tá? É só o... aqui eu tenho como referência só o espaço que eu preciso deixar entre um batente e outro. Esses dois batentes aqui, ó. Esse e esse. Eu tenho que deixar essa medida. Então, ó, essa medida já vem com ela dali, ó. Tá? Ó, pra vocês verem, ó. 17,7, tá? Ó. Exato, né? Aí aqui, essa cantoneira eu cortei ela com 18, tá? Ó. Inclusive tá aqui, ó, 18 centímetros, tá? Aí aqui eu soldei tanto do lado de cá como do lado de cá. Como aqui tem como eu fazer acabamento, tá? Aí eu reforcei por aqui também, porque tem como fazer acabamento. Agora aqui não, aqui eu soldei só, ó, se vocês reparar, ó, não tem solda por aqui, ó, tá? Porque se eu soldar aqui, fica difícil de eu dar acabamento, tá? Aqui fica difícil, né? Então a solda foi feita por aqui e por aqui por trás. E aqui eu cortei, né? Embuti essa orelhinha aqui, ó. Eu embuti. Tudo isso antes do eixo, tá? Antes desse tubo aqui, ó. Aí depois que eu fiz tudo isso, soldei bonitinho, aí eu venho e soldo o eixo, né? Os parâmetros que eu tenho que seguir aqui também, ó, na hora de soldar a parte do eixo, eu tenho que ter como referência isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Senão na hora que eu montar lá nessa peça aqui, ó, essa peça pode pegar aqui, entendeu? Tem que ter essa diferença aqui, ó. Tem uma leve diferença de uma para outra, tá, ó? Pra ele não bater, não se chocar depois que montar, tá vendo? Ó lá, ó. Aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Ele não pode se chocar aí, ó. Aí aqui o que sobrar, sobrou, né? Mas eu já fiz uma paginação para não ficar tão estranho, sabe? Você vê que aqui tem um corte e aqui desse lado já não tem, porque aqui não há necessidade desse corte, tá? Porque aqui não vai... Ele vai ficar num canto que não vai... Ninguém vai ficar batendo a mão aqui para se machucar. E aqui eu tirei o canto aqui para ficar um aspecto parecido assim, né, ó. Entendeu? Ó, para vocês terem uma ideia das marcações que eu fiz na peça aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Para achar o centro do furo, tá vendo? Tem um risco aqui, tem outro aqui. Isso eu peguei através da máquina, eu fui e fiz essas transferências aí, ó. Aí eu já fiz essa parte aqui também, ó. Essa parte ela não tá no desenho ali não, mas eu tenho em outros desenhos, tá? Ó, essa parte aqui é o esticador, tá? Ó, isso aqui que vai fazer, para você fazer regulagem de alinhamento. Tem 4,5, né? 4,5 por 3 centímetros, tá? Essa peça aqui eu corto ela com 5... Acho que é 5,5 ou é 5. Ela não tá ali no meu projetinho, mas é isso mesmo. É 5 centímetros, tá? Ó. Aí eu fiz um furo de 10, tá?
que o eixo é de 10 milímetros, tá? Eu falo 10 milímetros, mas ele é de, acho que é 3/8. Isso aqui é um eixo de bicicleta, tá? Só que ele não é desse tamanho aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ele tá, deixa eu ver se eu consigo medir ele aqui. Ele tá com 21 centímetros, 21,5, vamos considerar 21,5, tá? Tá faltando um pouquinho só. Para ele ficar desse tamanho, eu fiz uma emenda nele. Deixa eu ver se eu consigo desmontar ele rapidinho aqui para vocês acompanhar, tá? Tomar cuidado para não perder as esferas. As esferas aqui, elas não estão lubrificadas ainda. Porque até então eu estou só fazendo a montagem das peças, tá? Mas quando eu for fazer, ele estiver pronto, aí eu lubrifico, eu coloco graxa. Eu uso uma graxa azul, tá? A graxa não importa a cor não, é a que eu tenho. Eu tenho a outra também, marrom. Ó, o eixo como é que é, ó, tá vendo? Aqui tem uma solda, né? Aqui tem outra. Porque o tamanho original do eixo é só essa parte aqui, daqui pra cá, ó. E daqui pra cá, tá? Aí, como ele é curtinho, né? Não ia dar o tamanho que eu preciso. Deixa eu mostrar um original aqui pra vocês verem. Aqui eu tenho um original aqui, ó. Ó. Quem acompanha meu canal sabe que eu usava o eixo assim, tá? Ó, eu rebaixava isso aqui, tirava a parte dos raios, né? Deixava ele tipo balanceado, centrado, né? Que eu tinha como referência esse apoio dele aqui, ó. Quando ele se apoia aqui, ó, ele tá 100% paralelo, tá? As duas pontas do eixo. Então eu tinha essa referência. Agora, como eu estou usando o tubo, aqui também tem, eu faço do mesmo jeito. Eu tenho o paralelo da cantoneira, né? Quando ele se apoia tanto nessa parte como nessa de cima, ele vai estar paralelo, entendeu? Aí para vocês verem a diferença, ó, ó o tamanho do eixo, ó. Ó a diferença do eixo, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu tô colocando esses dois paralelos aqui, ó o tanto, tá? Mesmo que eu comprasse um desse aqui, ó, eu tenho um aqui, ó, tá com essas peças aqui, mas não reparo para isso não, aqui é rolamento que eu tô com ideias na cabeça, tá? Ó, aqui é um eixo de 20, ele tem 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros de comprimento. Ele ainda não seria suficiente, ó, se eu fosse comprar um eixo desse, ó. Ó, tá vendo? Tá faltando ainda tá faltando, ó. E esse eixo aqui, eu comprei aqui nas lojas de bicicleta mesmo. Sabe quanto eu paguei? Paguei R$ 30 nesse eixo, tá? Ele veio com as porcas, a arruela e a porca-cone, né? Só isso, entendeu? Mesmo assim, eu teria que conseguir as esferas, né? Porque não tem as esferas, não teria como montar as esferas e a bacia, que a bacia é a caixa que eles falam. Eu chamo de bacia que ela tem o formato de bacia. Deixa eu ver se eu consigo tirar um aqui, ó. Eu vou tirar um aqui para vocês verem, ó. Ó, ela tem o formato de uma bacia, né, ó. Entendeu? Aí eu comprei esses aqui. Eu fiz os carrinhos com eles até eu descobrir esse novo método, né, que eu estou fazendo agora, né, que é para fazer o eixo maior, né, para dar mais precisão ainda, né, para ficar mais rígido. Isso aí é o andamento, né, galera, que está acontecendo. Isso aqui, ó, eu cortei essas peças, eu falo quadrada, primeiro eu venho com ela quadrada, né, depois eu faço esses cortes. Eu já fiz tudo isso antes. Porque antes eu soldava ela toda inteira, normal, e depois eu fazia os cortes. Aí, mas como eu sei que eu ia ter que cortar, eu falei, eu já vou fazer antes. Aí eu já tinha as medidas, né, aqui, ó, que eu tinha que deixar.
Para eu fazer essa solda, eu tenho como referência o paralelo de cima da cantoneira aqui, ó, tá? Aí eu coloco ela em cima da mesa assim, ó. Aí eu venho com o esquadro magnético aqui, o outro aqui, e ajusto ela para ela ficar bem apoiada na mesa, tá? Para não ter empeno nenhum, ó. Na hora que eu soldar, ela não ficar assim, ó, mancando, né? Então, se aqui, ó, que ela tá apoiada, ó, sempre zerada, né? Mas antes de eu fazer essa solda, eu já tenho que achar a altura desses furos aqui, ó. Eu já soldo eles furados, tá? Eu até posso tirar depois isso aqui, ó. Esse corte eu posso reabrir depois, se eu quiser. Mas aí eu posso também abrir antes também, tanto faz. Eu só preciso ter referência da furação, a altura que tem que ficar, para depois eu não ter problema na hora de montar no carrinho. Nesse caso aqui, ó, eu montei no meu carrinho para ter as medidas de referência, entendeu? Porque na verdade o carrinho que essa mesa vai, ele não está pronto ainda, tá? Ó, aí eu fiz pelo meu, tá? Esse daqui, ó, eu vou ter que usar duas arruelas ali, ó, tá? Ó. Vai duas arruelas aqui, tá? Por baixo, para eu montar isso aqui, tá? Ó, vai duas arruelas. Isso vai depender. Eu já fiz sem arruela também e já teve carrinho que foi com três arruelas. Isso vai depender da hora que você está fazendo o projeto, tá? O que acontece? Eu tive que colocar a arruela porque na hora que eu fui fazer, esse canto aqui, como ele é meio arredondado, ele bate na quina do metalon. Então eu precisava que ele encostasse. Eu precisava que a cantoneira encostasse aqui, né, ó, para ficar a mínima folga possível, né, que aqui ainda falta pintura, entendeu? É, como ia atrapalhar, aí eu coloquei as arruelas só por isso. Tá vendo aí, ó? E depois que o carrinho tiver assim, ó, eu vou conferir a altura da mesa aqui, ó, ela tem que ficar paralela com essa mesa de baixo também, assim, ó, bem paralelinha, sabe? Não colado, né? Ela vai colar na hora que baixar aqui, ó. Entendeu? É isso aí, ó. Tá indo, né? E essa parte aqui, ó. Para eu soldar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Fez um U, né? Aí eu já tenho que achar essa posição do furo aqui, ó. Eu monto a mesa, igual no começo do vídeo a mesa tava montadinha, né? Era a mesa de elevação. Aí eu vou. O eixo também tá montado. Aí eu venho com essa peça aqui, ó. Monto ela aqui para eu achar a posição desse furo, ó. Entendeu? Para eu achar a posição do furo. Aí eu faço o furo primeiro, depois eu aperto a peça no lugar aqui, ó, já com furo, e eu vou achar o ponto exato da solda. Aí eu coloco uma régua aqui dentro, ó, só para dar essa folga que tem aqui, ó. Coloquei uma régua. Aí eu venho com dois grampos e travo eles aqui, ó. Aí eu posso fazer a solda, entendeu? Aí depois desmonto e tiro. E faço acabamento, lixamento e tudo, entendeu? É isso aí, o que eu tenho que explicar por enquanto é isso. Se tiver alguma dúvida aí, ó, se vocês quiser, ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que eu responderei vocês. Depois eu vou subir um vídeo onde eu estou cortando um tubo, usando a minha policorte, né, para vocês verem como é que esses cortes que fica bem bacaninha, tá vendo? Ó a precisão desse corte, ó. Tá vendo? É que isso aqui tá com a bacia, não dá para ver, deixa eu tirar ela também. Ó a precisão desses cortes, ó. Feito com a minha policorte serra mármore, tá, ó. Olha aí, ó. Que top, né?
Aí depois eu vou subir o vídeo mostrando o corte. Esse corte reto aqui, ó, tá? Isso aqui eu fiz uma redução nele, tá, ó. Tem um corte aqui, ó, só que no vídeo que eu vou subir, ainda não gravei esse corte, tá? Esse corte foi para fechar o tubo, né, para tirar a folga da bacia, tá vendo? Ó, tirar a folga. É que o tubo, ele tem 30 milímetros por fora e por dentro ele tinha 25, tá? Agora, essa bacia aqui, ela tem 24 milímetros e meio. Então, ela tinha uma folga. O tubo tinha 25 por dentro. Aí, para tirar essa folga, eu fiz um corte assim, ó, direto nele, assim, ó, com a serra mármore. Serra mármore policorte, tá? Quem acompanha meu canal sabe que eu batizei minha serra mármore de cortar ferro como policorte serra mármore. Aí, depois que eu fiz o primeiro corte, eu coloquei mais um disco de diferença assim, ó, e tirei um filetinho de corte, só para poder dar mais espaço para eu fechar. Depois eu coloquei na moça, tá? Coloquei na moça e fiz ele se ajuntar, ó, tá vendo? Não dá nem para perceber, né, ó. Ó, deixar bem perto para vocês verem que tem uma emenda aí, ó. Ó lá, ó. Ó, tá vendo, ó? É, por aqui dá para ver melhor. Deixa eu tirar essa bacia dali. Ó, por aqui dá para ver melhor, dá para ver lá, ó. Ó, olha a junção das duas partes do tubo aí, ó. Tá vendo lá, ó? Ó. Então é isso aí, galera. Esse aqui é mais um vídeo É a continuação da mesa de elevação, tá? Mesa de elevação, mesa móvel, como queira chamar. Eu falo mesa de elevação porque ela eleva o disco, né? E mesa móvel porque ela é móvel também. Ela se movimenta, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo aí, ó. Gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário aí, compartilha com seus amigos para mais pessoas estar acompanhando o conteúdo. E se não for inscrito, eu convido a se inscrever no canal e não esquece, ativa o sininho em todas, para quando eu subir o próximo vídeo você vai ser notificado. Valeu? Até o próximo vídeo.